bom dia, meu amigo, meu irmão estudante da Bíblia. Fico muito feliz com a sua presença aqui neste canal, onde nós, após termos feito as nossas orações, termos estudado a Bíblia, nós chegamos aqui para conversar um pouco sobre aquilo que nós aprendemos nesse estudo. Hoje nós temos o estudo do capítulo 4 de Levítico. Desde já eu peço a você que deixe aquele like, se inscreva se ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam chegar a este canal e possamos ser uma grande comunidade de adoradores e estudantes da Bíblia. O importante aqui é que você possa estudar a Bíblia pelo menos um capítulo por dia. Nada impede que você estude mais. E será ótimo, será bem-vindo. Mas pelo menos um capítulo por dia. Veja, esse capítulo 4 de Levítico, ele também fala sobre sacrifícios. E ele fala sobre sacrifícios por pecados involuntários. Também fala sobre sacrifícios pelo pecado do sacerdote. O que eu tenho a dizer sobre isso é que, às vezes, nós temos a tendência de pensar, pode acontecer, não estou dizendo que são todas as pessoas, mas pode acontecer de você achar que uma pessoa, porque é um ministro de Deus, ele não pode cometer pecados. Mas por que não? Se ele é um ser humano igual a eu e você. A diferença é que ele estuda única e exclusivamente para trabalhar, para viver do ofício de ser um sacerdote, para conduzir o povo a Deus, ajudar a conduzir o povo a Deus. Veja, nos primeiros versos de Levítico 4, ele fala que o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo que quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, veja a responsabilidade do sacerdote, pecar de tal maneira que toda a congregação se torne culpada. Então, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Hoje, não se oferece mais sacrifício de animais, isso a gente já sabe. Porém, aqui mostra que para todo pecado existe a cura. Nessa primeira parte dos sacrifícios por pecado involuntário, fala sobre os sacerdotes, fala de um novilho sem defeito. Aqui também, do verso 13 ao 21, o pecado involuntário de toda a congregação, também um novilho sem defeito. Do verso 22, tem por título os sacrifícios pelos pecados de um chefe, fala sobre o bode, e aqui vem mostrando como deve ser feita essa expiação no altar do holocausto. Já aqui no 27, os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa, ele introduz dizendo assim, verso 27, se alguma pessoa do povo da terra cometeu pecado involuntário, por trazer alguma coisa das que o Senhor, por fazer, alguma coisa das que o Senhor ordenou que não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito. E aqui ele vai dizendo como deve ser feito este ritual. Também diz assim, que se trouxer uma cordeira, também deverá trazer uma fêmea sem defeito. Aqui já no final ele diz que tirará a gordura, e a gente sabe já que a gente estudou antes que a gordura deve ser queimada. E já no finalzinho diz assim, cadê? Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Lição que eu trago hoje sobre Levítico, capítulo 4, é que nós temos um Deus que perdoa todos os pecados. Basta que aquele que se sente culpado, aquele que se reconhece em humildade como ser humano pecador e confessa diante de Jesus o seu pecado, crente que esse pecado será perdoado e lançado nas profundezas do mar. Essa pessoa, qualquer pessoa, eu, você, temos um Deus maravilhoso, justo e bondoso, que vai nos perdoar. Então, como ele disse àquela mulher da Bíblia, a mulher pecadora, vai e não peques mais, que o pecado está perdoado. Oremos juntos então. Senhor Jesus, nós agradecemos, porque Tu nos permites saber que Tu és um Deus justo, capaz de perdoar qualquer pecado. Basta que aquele que vem a Ti
venha arrependido verdadeiramente, com o coração humilde, crente que receberá o perdão. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça. Amém. Que Deus conduza a minha vida e a sua vida, que nós possamos permitir que Ele conduza a nossa vida e que, pelo poder do Espírito Santo, nós tenhamos a nossa mente aberta, sabendo que, se por acaso pecar, temos um Deus justo. Até amanhã.